5 mentiras da Torre de Vigia em apenas um parágrafo. Isso está na revista A Sentinela, 15 de março de 1990, páginas 13 e 14. O parágrafo é o 18. Observe o que diz esse parágrafo. Portanto, ao chegar para inspecionar seus escravos em 1918, quem o amo Jesus Cristo encontrou suprindo seu corpo de assistentes de sua medida de mantimentos no tempo apropriado? Bem, por volta daquela época, quem fornecera aos que sinceramente buscavam a verdade, o entendimento correto a respeito do sacrifício de resgate, do nome divino, da invisibilidade da presença de Cristo e do significado de 1914. Os fatos mostram que foi o grupo de cristãos ungidos associados com os editores da revista A Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, agora chamada A Sentinela, anunciando o reino de Jeová. Observou? Na verdade, os fatos mostram que só neste parágrafo 18 existem 5 mentiras do corpo governante. E nós vamos observar quais são essas mentiras. Vejamos então. A primeira mentira. Eles dizem que Jesus encontrou o escravo fiel e discreto suprindo alimento espiritual em 1918. E isso não é verdade. Não existia o escravo fiel e prudente ou discreto em 1918 para que Jesus inspecionar. Pois quem era considerado o escravo fiel era Charles Russell, o primeiro presidente da Sociedade Torre de Vigia, que morreu em 1916. Russell foi considerado escravo fiel até o ano de 1927. Isso mesmo. Então é mentira quando é dito que Jesus veio inspecionar o escravo fiel, que é composto dos ungidos, em 1918. Veja o que diz a revista Sentinela, 1º de dezembro de 1919, página 357. Milhares de leitores dos escritos do pastor Russell acreditam que ele ocupou o cargo de aquele servo fiel e prudente, e que sua grande obra foi dar alimento à família da fé no devido tempo. Sua modéstia e humildade o impediram de reivindicar abertamente esse título, mas ele admitiu isso em uma conversa particular. Então aqui nós observamos que o pastor Russell era considerado o escravo fiel e prudente. Então desmascara essa mentira da Torre de Vigia, que diz que em 1918 Jesus veio inspecionar e escolheu o escravo fiel e prudente. Podemos ver também o livro Testemunhos de Jeová no Propósito Divino, que foi escrito em 1959, na página 95. Diz assim: alguns insistem em viver no passado, no tempo do pastor Russell, quando os irmãos em geral o consideravam o único canal de esclarecimento bíblico. Foi o pensamento publicado e aceito até 1927 que ele era aquele servo de Mateus 24:15, usado por Jeová durante este período de restauração da verdadeira adoração. Então veja que este livro admite que até 1927 era aceito que Russell era o escravo fiel de Mateus 24, versículo 45. Também no livro Crise de Consciência, página 74, Raymond Franz ele diz o seguinte: não somente o livro Mistério Consumado, o principal ponto de discórdia em 1917, mas também a revista Sentinela estiveram ensinando de maneira vigorosa que o pastor Russell era, na verdade, o servo fiel e prudente, predito nas Escrituras, a quem o amo faria governante sobre a sua casa. Então veja que isso realmente é o que era ensinado. Vejamos o que é dito na revista Sentinela de 1º de maio de 1922, página 132.
Não há ninguém hoje, na verdade atual, que possa honestamente dizer que recebeu conhecimento do plano divino de qualquer outra fonte, além do ministério do irmão Rússio, direta ou indiretamente. Porém, em cumprimento ao arranjo do Senhor, ele usou um homem. O homem que ocupou esse cargo, pela graça do Senhor, foi o irmão Rússio. Então veja que aqui está dizendo que Rússio foi o escolhido para fornecer o alimento no tempo apropriado, conforme foi predito em Mateus 24, 45. É o que era ensinado até o ano de 1927. Também a revista de 1º de março de 1923, página 68, diz: cremos que todos que estão agora se regozijando na verdade atual concordarão que o irmão Rússio ocupou literalmente o cargo de servo especial do Senhor e que foi feito governante sobre todos os bens do Senhor. Aqui está mais uma confirmação de que Rússio era considerado escravo fiel até 1927. Veja o que diz também o livro Proclamadores, na página 143. A esposa do irmão Rússio expressou publicamente a ideia de que o próprio Rússio era o servo fiel e prudente. O conceito que ela expressa sobre a identidade do servo fiel chegou a ser sustentado de modo geral pelos estudantes da Bíblia por uns 30 anos. Então veja bem, aqui conforme que até 1927, quem era considerado escravo fiel e prudente era Charles Taze Russell. Então, fica mostrado que ator de Vigiamente quando diz que Jesus chegou em 1918 e achou eles prestando serviço fiel. Segunda mentira. Não havia um entendimento correto do sacrifício de resgate em 1918. Então, não havia esse entendimento correto do sacrifício de resgate em 1918. Porque a compreensão do sacrifício de resgate de Jesus em 1918 ensinava que Adão seria ressuscitado. Veja o livro Reconciliação, página 323 a 329. Então ensina que Adão seria resgatado, ressuscitaria. Então esse era o ensino em 1918. Mas agora qual é o ensino atual? O ensino atual é que Adão não está incluído no resgate e não ressuscitará. É o que diz o livro Seja Deus Verdadeiro, página 101. Então o ensino atual é esse, que Adão não está incluído no resgate. Portanto, não havia um entendimento correto sobre o resgate em 1918. Esse ensino foi mudado depois de alguns anos. Em 1918, a crença era que o sacrifício de resgate de Jesus estava na cruz. Veja o livro Reconciliação, página 168. Agora, atualmente, eles dizem que Jesus não foi crucificado em uma cruz, mas ele foi pregado em uma estaca. Esse é o ensino atual. Então, não havia um ensino correto sobre o resgate em 1918. Essa é a segunda mentira aqui deste parágrafo. Terceiro ponto. Não havia entendimento correto a respeito da presença invisível de Jesus em 1918. Por quê? Porque em 1918 eles acreditavam e ensinavam que a presença invisível de Jesus tinha começado em 1874. Então esse era o ensino. Veja o livro Criação, página 289. Atualmente eles acreditam que Jesus Cristo voltou invisível em 1914, conforme diz o livro O Reino de Deus de 1000 anos, página 209 e 210. Então esse é o ensino atual. Em 1918 eles acreditavam que Jesus tinha voltado em 1874. Então eles não tinham o entendimento correto a respeito desse assunto. E na verdade, Jesus não voltou também em 1914. A volta de Jesus ainda é futura. Aqui é mais um ensino falso. Outro ponto, o quarto ponto agora. Não havia um entendimento correto sobre 1914 e 1918. Porque
o significado real de 1914, em 1918, era que o ano de 1914 tinha sido previsto para acontecer o fim de todas as coisas. E não aconteceu. E foi marcado o fim para 1918, a destruição da cristandade para 1918. Isso também não aconteceu, conforme o Mistério Consumado, página 62. Então aqui mostra mais uma mentira. Não havia entendimento correto com relação ao ano de 1914 em 1918. Eles ensinavam completamente diferente. E a crença atual é que Jesus foi coroado como rei no céu em 1914 e em 1914 começou o tempo do fim. Então esse é o ensino atual das Testemunhas de Jeová. E a quinta mentira desse parágrafo é quando diz que, com toda certeza, em 1918, os seguidores da Torre de Vigia estavam fornecendo um entendimento correto para os seus seguidores. Então, em 1918, conforme nós já observamos, eles não estavam fornecendo nenhum entendimento correto aos seus seguidores. Já foi mostrado as 4 mentiras anteriores, e aqui é a quinta mentira. Porque em 1918, a Sociedade Torre de Vigia estava vendendo e divulgando o livro Mistério Consumado. E este livro contém uns 1.500 erros e inclui numerosas profecias falsas, conforme mostra o livro Testemunhas de Jeová, um levantamento estatístico, da página 203 a 208. Então são muitas falsas profecias neste livro, O Mistério Consumado. E era esse o ensino em 1918. Então, como é que eles estavam levando seus seguidores ao entendimento correto, quando eles estavam divulgando um livro cheio de mentiras, com mais de 1.500 erros e também com muitas falsas profecias? Então, eles mentem novamente aqui, quando diz que estavam fornecendo um entendimento correto. No livro Crise de Consciência, de Raymond Franz, foi apresentado um documento detalhado mostrando que, após a morte de Russell em 1916, a organização Torre de Vigia continuou a defender, de modo ferrenho, a autenticidade das profecias de datas relativas a 1799, como o início dos últimos dias, 1874, como a época do começo da presença invisível de Jesus, e 1878, quando Cristo assumiu seu poder real e começou o seu tempo de julgamento. Embora ela se debatesse quanto ao que dizer sobre o fracasso das predições centralizadas no ano de 1914. Então veja, esse era o entendimento que eles tinham em 1918. O entendimento de que o tempo do fim tinha começado em 1799, que Jesus tinha voltado invisível em 1874 e que Jesus tinha começado a reinar em 1878. Então esse era o ensino, que hoje é considerado falso. Então em 1919, também, a Sociedade Torre de Vigia profetizou que em 1925 marcaria o retorno físico dos profetas do Antigo Testamento para a Terra. Seria a ressurreição de Abraão, Isaac e Jacó. E como nós sabemos, foi mais uma falsa profecia. Então, esse era o ensino em torno de 1918, que foi mostrado 5 mentiras só nesse parágrafo dessa revista Sentinela, 15 de março de 1990, parágrafo 18. Essa informação tem como base um artigo publicado por J.B. Cotwell. É um artigo muito interessante, onde realmente ele analisa essas 5 mentiras nesse único parágrafo. Então, nós observamos que, na realidade, a liderança da Torre de Vigia é mentirosa, não tem a orientação de Deus, são falsos profetas e não merece crédito. Essa é que é a realidade. Espero que essa informação seja de proveito para todos, que Deus abençoe. E se gostou do vídeo, dê o seu like e compartilhe. Até a próxima.